Olá, eu sou a Iris, seja muito bem-vindo ao meu canal. Finalmente consegui assistir a segunda temporada de From Origem, né, disponível aqui pela Globoplay, aqui no Brasil. Pra quem não sabe, Origem é uma série de terror dos mesmos produtores de Lost, e eu acho ela muito promissora, mesmo a gente sabendo que Lost não teve um final tão bom. E eu já fiz um vídeo só fazendo uma review da série, aqui, tá o vídeo aqui, quem quiser ver nos cards. Agora eu quero falar especificamente da segunda temporada, porque já saiu a terceira, não saiu ainda aqui no Brasil. E eu tenho teorias, porque muitas coisas foram respondidas nessa segunda temporada e muitas abriram mais questões ainda, não é mesmo? Então, se você quiser saber mais sobre a série e você ainda não assistiu, vai ver primeiro esse vídeo, depois assiste a série e depois vem aqui, porque esse vídeo daqui pra frente é só spoiler, que eu preciso falar de absolutamente tudo. Vamos lá, a gente termina a primeira temporada com um ônibus chegando, né, com muitas pessoas dentro de um ônibus, e a gente começa a segunda temporada com a casa desabando, não é mesmo? A casa da família que chega na primeira temporada. E aí dá aquele desespero, né? A mãe da família está dentro de um buraco junto com o Victor, junto com aquelas coisas, né, com os monstros, e eles vão acordar a qualquer momento, né, porque já tá anoitecendo. O marido não sabe, então ele começa a querer escavar aquele buraco, pede ajuda, todo mundo vai ajudar. De repente a casa desaba, ele não consegue sair e aquelas coisas vão vir. Então eu já sabia que ali poderia ser que um sobrevivesse e o outro não. E a gente perde o bartender e eu fiquei muito triste com essa primeira, né, porque pô, é muito triste, né? Sempre que famílias chegam ou pessoas chegam novas na cidade, a gente tem baixas na cidade, né? Isso meio que eles já deixaram implícito isso. Sempre que chega, acontece algo e tem baixa. Vocês entendem o que eu quero falar? Eu imaginei que seriam algumas pessoas do ônibus que não iam acrescentar, que era mais figurante, mas eu não esperava que eles seriam um deles. Então eu fiquei muito triste e aí que levanta o meu primeiro ponto. O que acontece com as pessoas que se vão neste lugar? Porque a gente sabe que o Boyd tá ouvindo a esposa dele, né, falar com ele. Em muitos momentos ele vê a esposa dele, inclusive, nessa segunda temporada. E isso abre muito essa questão, porque isso não nos foi respondido. Tipo assim, ó, o Boyd, ele entra, ele fica preso na torre enquanto a menina louca vai parar em outro lugar. E aí o Boyd consegue escalar essa torre e ele percebe que tem pessoas presas nessa torre. Essas pessoas, algumas delas já estão ali num estágio... Enquanto tem um velho, que ele tá assim, cadavérico, e ele fala, tem coisas dessa floresta muito pior do que os monstros. E isso nos levanta um ponto. A voz que eles ouviram no rádio, será que são realmente pessoas? Será que são espíritos de, provavelmente, maiores, né, em um grau acima do que são aqueles monstros? O que são os monstros, aliás, né? Então isso me deixou muito intrigado a questão da torre, porque o velho passa o sangue dele pro Boyd, e aí, assim, a gente tem os vermes, né, dentro do Boyd. E aí que a gente vai entrar já em outra parte de teorias. Esse velho fala isso, né, não deixe que eles vejam você precisa sair daqui antes que a música acabe. Agora o meu sangue é o seu sangue. Ok, essa música acabar, a gente descobre depois que é uma melodia, certo? Uma melodia de infância, né? Eles vêm, eles quebram, eles roubam. Será que é porque eles estão investigando? Será que é isso que isso quer dizer? Porque eles não param quieto, eles não deixam as coisas fluírem? Eles só estão agora tentando investigar da onde tá vindo tudo isso? Quem são essas coisas que são piores do que os monstros da floresta? E aí me entra uma questão. Obviamente agora a gente sabe que não são só os monstros, que tem algo controlando os monstros, o que é meio óbvio, né? Porque quem já tá acostumado a ver série assim de terror, coisas de terror em específico, a gente sabe que geralmente bestas que só fazem algo ruim, só que sem pensar muito, são só os peões. Sempre tem algo por cima manipulando aquilo. Quem são essas coisas manipulando? É quem prende aquele velho na torre? E aí entra o meu ponto. O pai lá da família, o de cabelo comprido. O Jim, ele tem essa teoria, depois que ele ouviu a voz, de que... são pessoas, que isso é tipo um experimento de guerra, sei lá, alguma coisa do tipo. E sim, essas coisas existem. Inclusive, eu vou fazer mais pra frente um vídeo sobre Stranger Things relacionado a esse tipo de experimento. Mas eu não acho que seja esse o caso naquela questão, entendeu? Óbvio que com a primeira temporada ficou o questionamento. Será que eles estão no purgatório? Será que eles já eram todos? E aí, igual Lost? Porque o final de Lost foi isso. Todo mundo achou meio porcaria. Mas será que esse é o caso nessa série? Eu não acho, entendeu? Eu acho que é uma resposta muito vaga pra ser
isso. Porque assim, aquelas coisas ali são reais, entendeu? Os monstros são reais. As coisas que acontecem e não fazem sentido são reais também. Tipo, é coisa que não dá pra manipular com a nossa realidade, pelo menos não com a realidade que eu conheça, né? Não sei, não sou da CIA. Se eu fosse da CIA também eu não ia poder falar que eu sou da CIA, mas eu não sou. E aí, assim, sei lá, né, se eles têm tecnologia alienígena na Área 51. Mas na nossa realidade aqui, ó, o cotidiano, coisas que acontecem ali na série não poderiam acontecer pra gente. Então, o que me põe a questão ali? Eu acho que o Jim está errado. Eu acho que ele tá louco. E aí tem aquele careca orelhudo insuportável que chegou naquele ônibus, gente. A série tá perfeita. Assim, ó, o roteiro ótimo. Não sei quanto o final, porque, né, Lost. Mas assim, tenho fé pra esse final. Eu acho que o roteiro é bom. Eu acho que os atores são incríveis. Eu acho que é uma história diferente. Um roteiro original. Eu acho que os efeitos são bons também dos monstros. Inclusive, perfeito, já que eu falo sobre os monstros em específico. Mas, pra que colocar um personagem irritante? Não precisa de um personagem irritante pra dar um gás, entendeu? Pode acontecer coisas que aconteciam na primeira temporada sem um personagem irritante. E aí eu torci tanto pra algo acontecer com ele logo, e não acontece, né? Quer dizer, acontece, mas aí... Ai, que insuportável. Aí, ok, enfiou na cabeça desse louco também, né? Que era um experimento. Se fosse um experimento, aí ele começou, ai, o povo é infiltrado, o povo é infiltrado. Por que você não vai e pergunta com um ser humano, entendeu? Normal, vira e fala, seu meu querido, como você chegou aqui? Como que funcionou? Desde quando você tá aqui? Sabe, faz pergunta normal. Não só amarra uma pessoa na árvore, entendeu? Aí me irritou, e eu não acho que seja o caso. Eu não acho que faça sentido, eu não acho que tem como, eu acho que é muito vago, eu acho que é muito xoxo, eu acho que essa teoria é muito rasa, pra falar a verdade. Minha teoria, pelo que nos foi mostrado, temos a torre, temos aquele velho na torre junto com a caixa de música. Temos as cigarras, porque daí temos quem? A Sarah. Ok, temos a Sarah. A Sarah claramente tem uma conexão muito forte com aquele local. Por que ela em específico? Por que também que, por exemplo, assim, ó, a Tabitha, por que ela consegue ver as crianças? Por que o Jade também consegue ver aquele símbolo em específico que também tá conectado com as crianças que a Tabitha vê? Por que eles? Por que eles têm a conexão com esse lugar enquanto os outros não têm? Tipo assim, os outros eles são fortes, eles são líderes, eles conseguem acalmar as pessoas. O Boyd, por exemplo, é uma pessoa que vai atrás, mas a conexão do Boyd com o local, ele vê muito a esposa dele. Por quê? Entendeu? É isso que me pega um pouco. Essas cigarras, elas são algo mandado também por essas coisas que ligaram pra eles e cantaram a musiquinha, né? Essas pessoas, será que elas, quando se vão dentro desse local, elas realmente se vão? Ou será que elas ficam presas naquele local? Como foi o caso, por exemplo, da mãe do Victor? Porque o Victor encontra a mãe depois, mas a mãe também via aquelas crianças. A mãe só não conseguiu chegar a tempo na torre. Por quê? Ela não conseguiu passar na árvore, né? O Victor revela isso. Por que ela não? Mas será que ela se foi? Será que ela faz parte daquele local agora? E quem se vai naquele lugar? Será que realmente se vai? Essas pessoas que têm essa conexão, será que é elas que são a esperança de sair? Só elas que têm a conexão que vão conseguir sair? Que no caso aconteceu isso com a Tabitha, né? Ela conseguiu. Será que eles são os únicos? Será que as outras pessoas que não têm essa conexão não vão conseguir sair? Por exemplo, assim, a Christie, o filho do Boyd, a esposa do filho do Boyd, sabe? Será que eles não vão conseguir sair porque eles não têm essa conexão específica? Mas aí que tá, a Fátima está grávida. Isso é uma conexão. Então, assim, nos leva a crer que todo mundo que está ali é por um motivo, é por uma razão. Aquelas pessoas precisam estar ali. E quem se foi dentro daquele local, será que realmente precisava acontecer isso para que outras pessoas começassem a enxergar a realidade? Que foi exatamente o que o Kenny falou, né, pra Christie. Ele falou, olha, será que talvez a gente não seja os que vão sair daqui, mas os que vão ser a porta para outras pessoas que chegarem conseguirem sair? Então por isso que pra mim não cabe essa coisa do experimento que o Jim fala, entendeu? Com o experimento você pega gente aleatória, sabe? Eu não acho que as pessoas que estão lá sejam aleatórias. Eu acho que todas precisam estar ali por um motivo. Todo mundo vê a árvore. E aí que entra aqui o meu ponto, né? A gente tem os monstros, a gente tem a torre, essa melodia e as cigarras. E a gente tem a árvore, de elementos muito mágicos dentro dessa série. A árvore que eles veem caída e eles têm que desviar, será que não é uma árvore gêmea da árvore que a Tabitha passa pra entrar dentro da torre, quando ela fala pro Victor, eu preciso encontrar essas crianças, onde sua mãe foi, me ajuda. A árvore, aquela que o Boyd e a Sarah entra e se teletransporta pra outro lugar, será que essa árvore não é tipo uma gêmea dela ou uma duplicata da árvore que aparece na estrada e eles passam por um portal? Porque assim, ó, aqui vai o meu ponto. Ultimamente, nos últimos anos, cresceu muito na internet a ideia de Sete Além, a ideia de
dimensões alternativas à nossa. E isso é comum, né? Tipo, a gente sempre falou disso, mas agora tá ganhando mais força. Então, tipo assim, tem a nossa realidade aqui, nossa realidade existe nesse espaço e tempo. Em outro espaço e tempo, existe outra realidade que é quase como a nossa, e ela se conecta. Pra quem não sabe, Sete Além fala disso. Sete Além é como se fosse a nossa realidade, é um mundo só que destruído e pessoas esquisitas e tal, e elas não são necessariamente humanas. Será que os criadores da série não pensaram nisso? Tipo, uma realidade que se intercruza com a nossa em alguns momentos, porque muitas pessoas relatam que já foram pra Sete Além e conseguiram voltar. Geralmente, assim, passa por túnel, passa por uma porta, qualquer coisa desse gênero. Nesse caso, será que a árvore não é um ponto de portal? A árvore da estrada? Porque daí a árvore da estrada é um portal. A árvore dentro da floresta que a Tabitha passa pra ir pra torre, será que ela não é um outro tipo de portal? Mas elas são duplicatas, elas são irmãs? E por que essa realidade existe? Por que essas pessoas precisam ir pra essa realidade e passar por isso, né? A gente sabe que o final de Lost foi isso, tipo assim, pessoas estavam no purgatório, eu acho, alguma coisa assim, tipo, se foram e tava ali no purgatório. Assim, tosco, assim, todo mundo já imaginava. Desculpa se isso é spoiler, mas, gente, todo mundo já sabe, essa série é muito velha. Então, assim, essa coisa de realidade paralela à nossa, mas que provavelmente vai ser bem desenvolvida, pra mim é muito forte essa teoria. Principalmente por causa da última cena. E, né, a Tabitha saiu. Então, nos prova uma coisa, eles não estão mortos. Por serem, né, dos mesmos produtores de Lost, a galera ficou meio, assim, preocupada, né? E aí eu acho que eles viraram e falaram assim, ó, toma aqui a resposta de vocês. Não é a mesma coisa, não vai ser a mesma coisa. Nós estamos produzindo uma série diferente. É uma série diferente. Então aqui, ó, a Tabitha saiu. A Tabitha saiu. Por quê? Porque ela entrou na torre, porque ela procurou as crianças. O que são essas crianças também? Aí é que tá. É muita coisa agora que eles acrescentaram, entendeu? A teoria de que ela saiu viva e que ela foi encontrada aos redores de uma floresta, perto de uma trilha, e umas pessoas que estavam fazendo a trilha a encontraram, é o que me pega. Tipo assim, ela tava dentro de um local, só que local é esse? É alguma floresta amaldiçoada, por exemplo? Porque assim, outra coisa que tomou muita proporção na internet nesses últimos tempos, principalmente com o TikTok, porque tem muita gente que conta história de terror no TikTok, é sobre as montanhas do Appalachian. Pra quem não sabe, é uma região ali dos Estados Unidos, as montanhas do Appalachian, e eles falam que lá é um território assombrado, que é muito assombrado. Inclusive, as montanhas do Appalachian, todo mundo que mora lá fala, a regra é, não sai à noite. Deu 6 horas da tarde, você tranca tudo, você fecha as janelas, você não olha pra fora, e se você ouvir algo, você não ouviu. Você finge que você não ouviu. Chamou o seu nome? Não chamou. Ignora. Assovio? Ignora. Pessoa batendo na porta? Ignora. Então eu acho que traz muito isso também da série. Em Origem é assim, todo mundo, 6 horas da tarde, 5:30, dentro de casa, fecha a janela, não olha pra fora, bateu na porta, não responda. Entendeu a similaridade? Então eu acho que eles pegaram esses dois pontos. Uma floresta extremamente assombrada, como as montanhas do Appalachian são, não é uma outra dimensão, é uma parte dos Estados Unidos, mas é assombrado com o fato de outra dimensão, talvez, e isso se intercruza, porque lugares assim, tipo assim, você não pode sair à noite, você tem que ficar quietinho dentro de casa, você tem que seguir regras, nos traz dúvidas. Será que esse lugar tem um portal pra ir pra outra dimensão? Será que lá é aberto a esse tipo de coisa? Porque lugares que são assombrados é porque tem um vínculo, é muito fino entre o nosso mundo e o outro. Então quer dizer que, nesse caso, essa floresta que dá pra esse lugar, será que é assim? Pro lugar que eles estão na série? Será que isso é o ponto? Tipo, uma floresta extremamente assombrada e uma outra dimensão. E isso se cruza. Pra quem não sabe, tem o canal do Freak TV, né? O Milho e a Lana, né? Os produtores. Óbvio que todo mundo deve conhecer o Milho e a Lana, pelo amor de Deus. E eles fazem vídeos de terror, falando sobre, né? Muitos casos, e alguns são sobre terror, e eles têm falando sobre florestas. Procurem. Mas que, assim, as pessoas entram e elas somem por dias, e pra elas, na hora que elas saem e são encontradas, falam, passou 20 minutos. E, tipo assim, fazia uma semana que a pessoa tava desaparecida há meses, e ela estava intacta, com a mesma roupa, com o mesmo cabelo, do jeito que ela entrou, ela saiu. Pra ela, se passou 20 minutos, no nosso mundo passou, sei lá, passou tipo muito tempo aqui. Então eu acho que eles mesclaram essas duas coisas, só que daí fica a questão, os monstros são só os peões, né, as bestas ali pra sair e fazer o que quiser à noite, as cigarras que agora entraram no corpo daquelas 3 pessoas em específico são os monstros de verdade, assim, coisas com consciência, ou eles são mandados por um monstro maior, por um espírito maior. Por que aquelas pessoas estavam presas na torre, né? Que elas se definharam ali e ficou só um, e ele passou aquilo pro Boyd. E por que aqueles vermes que estavam no sangue do cara na torre conseguem matar os monstros? E quem são as crianças?
crianças. Porque as crianças não estavam na torre, mas elas estão diretamente ligadas com o farol. E desse farol, a Tabitha simplesmente caiu e voltou pro nosso mundo. Quem são essas crianças? Por que elas estão com aquela roupa branca? Por que elas não têm cabelo direito? Por que elas estavam todas deitadas na pedra falando Akui, pro Jade, que é a mesma coisa que a Tabitha ouve? Por que o Jade viu aquele símbolo? O que representa tudo isso? Tudo isso tá conectado a uma coisa só? Ou será que é uma floresta que tem muita coisa dentro de si, muito mistério dentro dessa floresta? Isso me pega um tanto. E aí, outra coisa que eu quero questionar. Muitas pessoas se foram lá, né? A gente viu muitas pessoas da primeira temporada aí, a gente viu algumas da segunda. Nenhuma delas viraram monstros. Mas, por que quando eles abrem a barriga do monstro, ali no quarto episódio, eu acho, no terceiro ou no quarto episódio, por que é humano? Porque, tipo assim, isso é óbvio, os monstros têm aparência humana. Será que são pessoas que se foram há muito tempo e todo mundo que se vai lá e não foi enterrado, não teve, por exemplo, um enterro digno, como o Boyd faz, porque o Boyd enterra as pessoas, né? Ele tem essa preocupação e esse carinho. Será que todas essas pessoas que não tiveram esse fim digno porque ninguém se importou, será que essas pessoas viram essas coisas? Os corpos viram como se fossem zumbis, só que aquele tipo de zumbi da série. Então isso me pegou um pouco também, porque assim, o espírito daquelas pessoas parece que continua lá, entendeu? Porque assim, no final da primeira temporada, a gente tem a Sarah falando pro Boyd, tipo, sua esposa falou isso, isso e isso. O Boyd falou assim, como assim? Então isso é muito estranho. E aí, como que aquele velho preso dentro da torre, tipo, há muito tempo, anos e décadas, soube falar aquilo pro Boyd, de falar assim, ó, e se a Abby tivesse certa? E se tudo isso fosse realmente um sonho? Que é quando o Boyd se distrai e ele consegue cortar o Boyd. Como que ele sabia disso? Então assim, tem algo a mais? E aí, o que acontece? Saiu o trailer da terceira temporada. Gente, a Fátima tá definhando. Isso é um ponto que não foi levantado. Tipo assim, ninguém questionou isso dentro da série. Aquele bebê que tá dentro da Fátima, ele é o primeiro ser gerado dentro daquela dimensão? Porque pra mim, eu já considero aquilo uma outra dimensão. Não é a nossa realidade aquela lá. Porque você só consegue chegar por lá depois que você vê a árvore. Não é o nosso mundo aquele. Não tem como ser o nosso mundo. Porque alguém já teria visto. Então assim, o trailer da terceira temporada me pegou bastante. Inclusive tem o trailer já em português, tá? Colocaram a legenda. E a gente tem a Tabitha indo investigar. O Victor, ele é um homem mais velho. Eu não acho que a mãe... Será que a irmã dele, tipo, ainda tá viva? Será que ela vai conseguir encontrar essas pessoas? Porque ele falou que ele encontra o corpo da mãe. Mas e o da irmã? Porque a gente descobre que o Victor tem uma irmã. Como que o Victor é a única pessoa que sobreviveu há tanto tempo nesse local? Será que ele também não é uma chave importantíssima pra isso? Aí fica o meu ponto. Será que esse bebê é o primeiro que vai nascer lá? A primeira coisa gerada dentro daquele local? Será que esse é o ponto? Será que isso é do bem? Porque a Fátima, ela não comentou sobre, mas ela falou assim, ó, eu não poderia ter filho. É impossível. Se é impossível pra ela ter filho, como que ela tá grávida? Dentro daquele local em específico, sabe? E tipo assim, foi o discurso de casamento dela e do Elise, que ele fala desde o primeiro momento que eu te vi saindo daquele carro, eu sabia que você era o amor da minha vida. Então eles estavam destinados a se encontrar e ela estava destinada a ter aquele filho. Só que assim, gente, no trailer, ela tá definhando, ela tá perdendo os dentes. Tipo assim, essa cena me marcou os dentes dela caindo, porque me lembrou um pouco Crepúsculo. Quando a Bella engravida e ela ainda é humana e aí o bebê é tipo, sei lá, o anticristo pros Volturi. E aí a Bella meio que vai definhando também. E aí eu pensei, porque tipo, o bebê meio que tá consumindo ela, porque é um bebê humano vampiro. E aí o bebê meio que tá consumindo a mãe, o que tecnicamente é o que bebês fazem dentro do corpo. Mas vocês entenderam no sentido que eu quero dizer? Será que esse bebê está fazendo ela definhar porque tá consumindo ela? Por que tá acontecendo aquilo com ela? E aquelas coisas que a Tabitha tá indo atrás, tipo assim, quando a Tabitha vai, ela entra em um local, parece tipo uma loja antiga, e mostra as imagens dela olhando pras crianças, aquelas crianças vestidas de branco sem o cabelo. Então assim, esquisitíssimo, gente. Eu preciso muito assistir a terceira temporada logo. Quero muito que chegue aqui no Brasil, se eu não me engano, saiu em setembro agora nos Estados Unidos, então pode ser que chegue aqui ano que vem, talvez, pela Globoplay. Globoplay, solta logo. Por favor. Eu sei que tem todo um trabalho, né? Porque tem a dublagem, mas é que, gente, que série boa. Que série boa. Todo mundo que eu indico essa série fala assim, putz, nossa, é ruim, né? Aí eu falo assim, gente, mas assim, até o momento não temos um final, né? As coisas estão se desenvolvendo. Parece ser tão bom, tipo, eu acho que tá caminhando tão bem, assim, parece tá sendo um roteiro original, mas que tá muito conectado às coisas de hoje em dia, que estão sendo faladas hoje em dia, então eu gosto muito. Eu gostei muito dessa segunda temporada. Se você já assistiu, me conta, ok? Eu quero muito, muito, muito saber
qual a sua opinião, porque assim, estou louca pra ver a terceira, ok? E quando sair a terceira, obviamente eu vou vir aqui comentar também. Eu comentei da primeira, comentando da segunda, e assim a gente vai. Eu muito fã de terror, inclusive assistindo Não Volte Para Casa, a série tailandesa da Netflix que tá fazendo um sucessozinho aí. Vou dar minha opinião mais pra frente, né? Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, se inscreve no meu canal, deixa o like, comenta o que vocês acharam da segunda temporada também, que eu acho que é uma série ótima. E quem quiser me seguir nas minhas redes sociais pode, é tudo Zarname Iris. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!